dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar um pouco sobre leitura e interpretação de texto. A Pro trouxe para vocês uma dica importantíssima que vai ajudar bastante na organização do estudo de vocês, tá bem? Juntamente com o bloco das nossas atividades impressas, vocês têm esse plano de estudo do aluno. Nesse plano de estudo, nós temos os dias, as datas e as atividades que iremos realizar, bem como as descrições das páginas, tanto dos livros como das atividades impressas. O que a Pro pede para vocês? Para que vocês destaquem essa folha e coloquem no lugar visível, que vocês possam visualizar facilmente antes de realizar as atividades, tá bem? A atividade que iremos realizar hoje são as atividades da página 2 e 3 do bloco de atividades impressas. São essas aqui, referentes à leitura e interpretação do texto, o leão e o ratinho, tá bem? A Pro irá escrever o texto na lousa para que possamos fazer a leitura juntos. A primeira coisa que vocês irão fazer, após assistir essa aula, óbvio, irão preencher o cabeçalho. Depois de preencher o cabeçalho, vocês irão realizar a leitura do texto. Os alunos que tiverem dificuldade na leitura, eu conto com a colaboração e parceria dos pais e responsáveis, tá bem? Se eles não conseguirem ler o texto por completo, eu peço para que eles tentem ler algumas frases, ou até mesmo uma primeira frase, um parágrafo, e vocês vão ajudando eles a ler o restante. Também leiam para que eles consigam compreender, tá bem? Então vamos lá. O título do texto é O Leão e o Ratinho. Observem que o título do texto ele está sempre na primeira linha e centralizado no meio da linha, não é mesmo? Então vamos lá. Nós iniciamos o texto sempre afastado da margem e com letra inicial maiúscula. Todos os parágrafos nós iniciamos afastado da margem com inicial maiúscula. Vocês devem prestar bastante atenção nisso na hora de reescrever o texto, tá bem? Vamos lá. O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas de um leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente. Debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais, que rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Moral da história: mais vale a paciência pequenina do que arrancos de leão. Monteiro Lobato. Então, como nós observamos, o escritor do texto é quem? Monteiro Lobato. Muito bem. Então, depois de realizar a leitura do texto e entender o texto, caso não tenha entendido o texto, faça a leitura novamente ou peça ajuda de algum responsável, de alguma pessoa que saiba ler, para que você consiga entender o texto, tá bem? Depois de fazer a leitura e entender o texto, vamos para a segunda questão, onde vocês irão reescrever o texto. Para reescrever o texto, vocês precisarão observar o texto e seguindo as regras corretamente. Como, por exemplo, aqui nós sabemos que é o título. Então, nós iremos escrever o título aqui na linha que está centralizada. O título a gente pode observar que começa com letra maiúscula e as palavras são escritas com letra inicial maiúscula. Ó.
O primeiro parágrafo do texto é ao sair do buraco. Ó. Ao sair do buraco. Então, o que vocês percebem aqui? Que ao sair do buraco está escrito afastado da margem com letra inicial maiúscula. Então, vocês irão fazer a mesma coisa. Vocês irão escrever esse parágrafo até onde diz: lhe faz mal nenhum. Ó, pronto, o pessoal escreveu no cantinho da linha, porque se trata do mesmo parágrafo. A gente vai escrevendo, ó, seguido. A gente só escreve afastado da margem em outra linha quando se trata de outro parágrafo, tá bem? Note sempre que depois de um ponto, como por exemplo aqui e aqui, a gente também vai escrever com letra inicial maiúscula, tá bem? Então vocês irão, ó, começou o parágrafo, afastado da margem com letra inicial maiúscula, escreve o parágrafo, ó, escreve o parágrafo até terminar. Ao terminar o parágrafo, vocês escrevem, ó, depois desse primeiro parágrafo tem o quê? Segue em paz, ratinho, ó. Esse parágrafo, vocês irão escrever a mesma coisa, afastado da margem e não esquecendo, ó, sinal esse, travessão, muito bem, não esquecendo do travessão e escreve, ó, com letra maiúscula. Aí vocês irão escrever o parágrafo todinho até onde tem, ó, meio do teu rei. Com esse ponto, se não deu para terminar na mesma linha, continua na outra. Lembrando que sempre que for o início de um parágrafo, a gente deve começar em outra linha. Vamos supor que a linha acabou aqui. O parágrafo acabou ali, no meio da linha. Eu vou continuar esse parágrafo ali? Não, eu vou para a linha de baixo, para a próxima linha, e vou iniciar um novo parágrafo, tá bem? Vamos prestar bem atenção nisso. Quando chega aqui no final, nós temos a moral da história. A moral da história não está afastada da margem. Preciso colocar? Não. Se não está, você não precisa colocar, tá bem? Outra coisa que nós também devemos prestar bastante atenção é onde está escrito o escritor do texto. Quem escreveu o texto? O escritor do texto normalmente vai estar localizado abaixo do texto, no cantinho aqui, ó, nesse canto aqui. No caso, na minha esquerda, de vocês, à direita de vocês. Dependendo da posição que vocês estejam vendo o vídeo. Então, o título do texto, onde está escrito, aqui abaixo, no cantinho. Então, vocês irão fazer a mesma coisa. Vocês irão pensar mais ou menos no espaço que vai dar para vocês escrever, ó. Tenta se basear, fingindo que vai escrever, mas não marca o papel, ó. Pega o papel, o lápis, vai, ó, fazendo de conta que vocês estão escrevendo. Aí você vai ter uma ideia de onde vocês vão precisar começar, tá bom? Aí vocês vão escrever o nome do escritor, que é no primeiro lugar. Muito fácil, né não? Então, depois de escrever o texto, e mais importante ainda, ter entendido o texto, eu gostaria de pedir que vocês registrem também esse momento. Quero ver todo mundo praticando a leitura, principalmente aqueles alunos que estão com dificuldade para estar vendo o desenvolvimento desses alunos, tá bem? Feito isso, vamos para as questões de interpretação. Aqui ainda tem duas linhas, caso não dê para vocês terminarem o texto, podem estar utilizando essas duas linhas para concluir. Número 2. Responda às questões de interpretação. Quem são os personagens do texto? Vocês leram o texto e entenderam o texto, então vocês saberão responder quem são os personagens do texto. Quem são os personagens que participam do texto? Vocês irão anotar a resposta. Letra B. O que aconteceu quando o ratinho saiu do buraco? Se vocês lembram, ótimo, irão colocar a resposta. Se não lembram, volte para o texto e faça a leitura novamente. Tá bem? O que aconteceu dias depois com o leão? A mesma coisa.
irão lembrar e escrever a resposta, ou então, se não lembro, para ter certeza, volte ao texto e faça a leitura. Como foi que o ratinho salvou o leão? De que maneira foi que o ratinho salvou o leão? O que foi que ele fez? Qual é o título do texto? A prova deu essa resposta várias vezes. Quem escreveu o texto? Lembra que a Pró falou agora há pouco? E essa também é muito fácil, não? Quantos parágrafos há no texto? Vamos contar e colocar aqui. Como é o nome do sinal de pontuação que inicia o segundo parágrafo? Se é o segundo parágrafo, nós vamos para o segundo parágrafo. Vamos contar 1, 2. Qual é o sinal de pontuação que inicia o segundo parágrafo? O segundo parágrafo é esse aqui, não é? Qual é o nome desse sinal de pontuação? A Pró falou e a gente também já estudou esse sinal. Qual é a moral da fábula? Qual é a moral da fábula? Tem lá bem bonitinho, ó. Vocês irão voltar lá no texto e escrever qual é a moral. Você concorda com a moral dessa fábula? Por quê? Se você concorda, você vai dizer o porquê você concorda. Se você não concorda, você vai responder lá não. Você vai dizer eu não concordo porque isso, isso e isso. Você vai colocar as suas justificativas, tá bem? Que outra moral você criaria para a fábula? Que outra moral você poderia criar para essa fábula? Você vai pensar um pouquinho e com base no texto você irá criar essa moral, tá bem? Pronto, a atividade curtinha. Feito isso, eu peço que vocês registrem a atividade realizada e também o vídeo, se não for possível, o vídeo áudio de vocês realizando a leitura e encaminhem para a prova, tá bom? Para que eu esteja fazendo as minhas observações e correções. Por hoje é só, um grande beijo e até a nossa próxima aula.